Boa noite, pessoal! Estou aqui, Rodrigo Barros, com vocês nesse programa Somos Todos Humanos, dessa noite com meu amigo Paulão Boca Roxa. E aí, Paulão, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, cara. Como é Aqui que também, tá? tudo Como é que tá tranquilo. aí em Limeira aí a correria? Cara, agora as coisas vão começar a voltar ao normal, né, com vacinação e lockdown terminando. Tá muito chato isso aí, Tá, tá cara. muito Então, chato. o programa Somos Todos Humanos, eu esqueci de falar isso, eu sempre falo isso no começo, tá pela rhradio.com.br, disponível lá no link deles. Tem também no Aham. SoundCloud Podcast, tem no canal do YouTube Somos Todos Humanos, onde você também pode encontrar todos os outros episódios com entrevistas com várias pessoas ilustres, como é o meu amigo Paulão, né? Para apresentar o Paulão, eu preciso voltar lá em 1996, eu acho, numa apresentação que uma banda que eu não sabia nem quem eram os caras, sabia que chamava Boca Roxa, não sabia nem por que chamava Boca Roxa, só sabia que eram os caras de Limeira que iam tocar lá no Viena, na Avenida Paulista e Americana, que era um dos bares que mais movimentaram ali as bandas de blues, rock, nesse período dos anos 90 aqui em Americana, né? Tô falando aqui em Americana, eu tô em Nova Odessa, tá? Mas é que eu sou nascido Ah. lá. Então, assim, aí fui lá e vi a banda Boca Roxa tocando, né? Uma pegada muito bluseira, meio Double Trouble, assim, né? Os caras, tipo, o Paulão usava um chapéuzão, tipo aqueles chapéu do Leme, do Motorhead, assim, uns Isso. adornos, umas coisas meio de motociclista, assim, e, e foi um showzaço, eu lembro. Não lembro das músicas, porque eu era, cara, eu tinha 16 anos, eu era um moleque, assim, não sei nem como que deixava eu entrar lá, porque se fosse hoje eu nem poderia entrar, né? Mas É. assim, é ali que eu conheci o Paulão. E depois de tanto tempo, cara, o Jefão veio falar para mim que queria ir para Americana para pegar o meu álbum, que ele tinha um amigo que queria ir lá também e tal. Eu falei, meu, vai lá na escola de música, a gente se encontra. E aí eu vi era o Paulão, né? Aí que eu nem lembrava, porque, meu, ele mudou bastante, assim, né? O Paulão era um cara diferente, era um cara mais jovem em 96, né? Do que tá Um hoje. Não pouquinho. tô É. chamando-se de velho, mas você era bem Não. mais jovem. E aí, Aham. do primeiro momento, eu não reconheci, ficou aquela conversa, aí que caiu a ficha, eu falei, nossa, depois de tanto tempo, o cara que eu fui curtir o show dele tá vindo aqui e tá comprando o meu álbum. Nossa, que honra é essa, né? Aí ficou aquele clima que nos conectou e depois de um tempo você virou um cliente das minhas guitarras antigas, porque você tem uma É. coleção de guitarras aí, né? Enfim, além de ser baixista do Boca Roxa, de gostar de guitarras e de ter comprado meu álbum, eu não sei mais nada Uhum. do Paulão, né? Só sei isso. Então, Paulão, conta um pouco da sua história, cara, assim, fala do que você, né, como que você virou baixista para a gente começar a conversa, como que surge o Boca Roxa, como que foi a carreira, a banda existe ainda, de quem foi a ideia, por que que chama Boca Roxa? Fala sobre sua história, cara, conta pra gente um pouco mais, eu mesmo tô aqui abrindo o coração dizendo, queria te conhecer mais, né, agora que eu vou ter essa oportunidade, então conta pra gente mais a sua Legal. história aí. Tá. Ó, começou na adolescência, eu descobri o rock and roll e fiquei apaixonado pelo som imediatamente, né. Quando eu ouvia alguma coisa, assim, relacionado a rock, eu não sabia o que era, mas eu sabia que mexia comigo. Eu tinha vontade de dançar, a adrenalina dava uma disparada, achava muito legal. E ouvia em rádio, né. E comecei a comprar disco e a ganhar disco também, quando descobriram: "Ah, ele está na idade, está ouvindo", né. Então comecei a ganhar alguns muito chatos. Depois começaram a selecionar e me dar, coletâneas de Beatles, e descobri Alice Cooper em 74, quando ele veio para o Brasil. Foi o primeiro show de rock internacional grande que teve aqui, e mudou para todo mundo. Foi um show que a Rita Lee comprou a iluminação do Alice Cooper,
Nunca ninguém tinha visto nada daquele nível, nada parecido. Eu não pude ir no show, tinha uns 14 anos, não tive chance de ir, choro até hoje por isso. Cara, deixa eu te falar uma coisa, desculpa te cortar. Quando eu tinha 15 anos, eu fui no show do Alice Cooper, cara, você acredita? Tá, ah, lá. Eu tive essa chance que você não teve quando eu era É, novinho. é. Na época que ele veio, em 74, quem trouxe ele para o Brasil foi o Marcos Lázaro, que era um grande empresário brasileiro, que era o empresário do Roberto Carlos. E ele ficou quase louco, porque ele nunca tinha feito uma produção desse tipo, e ele ficou alucinado. Ele falou, deu entrevista que nunca mais na vida dele ia fazer outro show desse tipo. E acho que não fez mesmo. Depois abriu o portão para as outras bandas de rock entrarem no Brasil, mas por outros meios, né? E o Alice Cooper, uma coisa engraçada, fiquei sabendo semana passada pelo Oswaldo Vecchione, do Made, que a Rita Lee comprou a iluminação, namorou o iluminador, que ficou no Brasil na época, e a Cobra entrou no Brasil sem autorização. E quando ele foi embora, ele teve que deixar a Cobra aqui. E a Cobra ficou para a Rita Lee. Olha, a dona Rita sempre aprontou as dela. Então, até hoje, eu descubro coisas dessa época, desse show, que marcou a história do rock brasileiro. Depois que ele veio, a coisa disparou, mudou completamente, né? Evoluiu muito. E além do Quero... Alice Cooper e dos Beatles, quais discos mais que você ganhou e que você comprou na época? Eu comprei Suzy 4, na época que era o grande sucesso dela, 48 Crash. E ela era baixista. Além de eu me apaixonar por ela, foi a minha primeira paixão adolescente. Eu tinha 12 e depois me decepcionei porque eu descobri que ela era muito velha. Ela tinha 24 anos. Para um garoto de 12, né? Era uma anciã, né? Mas É, gosto da Suzy 4 até hoje. Escuto Suzy 4 até hoje. mas aí a E porta de entrada para você virar baixista? foi uma grande, porque dos Beatles eu me identificava mais com o Paul. Eu achava ele mais legal, eu gostava do jeito que ele cantava, principalmente a época do terninho, né? A primeira fase, que é a que eu gosto mais. E tenho até um baixo Hofner igual dele, só que ele é canhoto, eu também sou, mas eu não inverto para tocar, eu toco igual destro. Eu achei que era melhor para mim, me adaptei melhor assim. Então, eu sempre achei legal. E ele é um cara muito simpático até hoje. Ele é um cara muito querido por todo mundo e tal, né? Os shows dele são maravilhosos. Ele não quer sair do palco, ele quer tocar, ele gosta do que ele está fazendo, né? Então, isso foi uma influência grande de ver a Suzy Quatro tocar o contrabaixo, escutar aquela porrada, porque era um baixo porrada. Antes não tinha, não era. Aí, Alice Cooper, o baixo era porrada. Suzy 4, o baixo era porrada. O E Jack outra Bruce, banda... talvez o Jack Bruce tenha sido o primeiro porradão, né? Ah, foi, sem dúvida nenhuma. Né? E eu conheci o Slade. E Slade, cara, escuta até hoje. Eu tenho um compacto simples do Slade, mono. Você tem uma ideia. É 71, eu comprei em alguma liquidação. Era um disquinho que estava empacado lá. Bom, para você ter uma ideia, eu tenho Mutantes, o primeiro dos Mutantes, de 68, que eu comprei numa loja que ia fechar e estava liquidando tudo. E era um dos discos que estavam na prateleira da liquidação. E hoje é um LP raríssimo, né? Eu Eu tenho esse tenho aí ele. que era, o meu pai comprou na época, quando lançou, né? E aí, Uhum. quando meu pai me doou a coleção dele, veio junto esse daí, Ah lá, do Mutantes, é o primeirão de 68 ali, primeira primeirão. tiragem. O pessoal já me ofereceu R$ 500 nele, eu falo, que 500? Você tá querendo me dar 500? É porque vale muito mais, pô. Exatamente. Não, e para mim, algumas coisas não tem preço, entendeu? Porque preço é uma coisa, o valor é outra. Sim. Né? E para mim, o valor é impossível de você dar um número, entendeu? É complicado. Eu prefiro Você ficar com a acha, peça. você acha que essa questão do baixo, assim, nos anos, final dos anos 60, até no começo dos anos 60, o baixo já estava mais na cara, fez com que você não curtisse tanto Little Richard, Chuck Berry, a galera dos anos 50 ali, ou você curtia também essa coisa do piano, do baixão acústico? Não, curtia muito.
curtia muito. Mas a gente tem uma mania errada, né? A maioria dos músicos, acho que quase 100% dos roqueiros, eles fazem isso. Eles leem o livro de trás para frente. Você descobre quem surgiu agora, né? E depois você começa a procurar da onde veio. Então, você vai procurar a raiz. E aí você vai lendo o livro para trás. E aí cheguei nos caras, né? E o Elvis passava muito na televisão nos anos 70, no começo dos anos 70. Era a sessão da tarde, era domingo, os filmes do Elvis estavam na TV. E era difícil ter rock and roll legal, assim, era outra parada, né? Então eu não curtia tanto o Elvis. Passei a curtir alguns trabalhos dele depois que eu fui investigar mais, mas não chegava coisa legal para gente dele. Mas quando você descobria Chuck Berry e Little Richard, só esses dois aí já bastava, né? Daí você começa a ver Eric Clapton. E não faltou no seu repertório, né? Você tocou alguma coisa do Little Richard, do Chuck Berry, né? Sempre, cara, sempre. Eu tenho música que não é plágio, né? Mas é puro Chuck Berry. Eu tenho uma música, eu estava indo para Americana de ônibus fazer foto, porque para sobreviver, teve uma época que eu me formei como psicólogo, cheguei a exercer 12 anos, mas com 5 anos de profissão eu decidi que não era mesmo a minha praia e eu queria parar. E para conseguir trocar uma profissão por outra, porque eu já era divorciado, já tinha minha primeira filha, eu tinha uma porrada de responsabilidade, casei muito cedo, fui pai muito cedo, e hoje eu tenho 61 anos e uma filha de 38. Né? O Chicão vai fazer 18, que é o meu segundo filho. Eles têm quase 21 anos de diferença um do outro. Então, responsabilidade nas minhas costas nunca faltou. Saí de casa muito cedo, tinha que pagar todas as contas, daí eu troquei a psicologia pela fotografia, que como fotógrafo eu podia ter minhas tatuagens, piercing, cabelo comprido, e na época de psicologia era complicadíssimo ter um visual assim. Então, eu como fotógrafo fazia foto só para publicidade, eu nunca fiz foto de casamento, porque senão ia cair nesse mesmo problema, né? Entra o roqueiro na igreja lá, já vai chamar a atenção. Então, eu fazia foto para publicidade. E o D.B. Dix, que é de Americana, tinha uma agência de publicidade e me chamava para fazer muito trabalho para ele. Até fotos da Elite Orgânica, a banda que ele tinha na época, fui eu que fiz algumas fotos bem legais. Assim, eles eram muito loucos, assim, gostava muito deles. E estava indo para a Americana, sabe quando você está na plataforma, assim, da rodoviária aqui em Limeira, 7 horas da manhã, e me veio na cabeça uma melodia do Chuck Berry, e eu no ônibus, quando eu desci em Americana, que é 20 minutos, meia hora, né? A música estava pronta, chama Parteira Radical, que está no primeiro CD. É Chuck Berry puro, puro, e eu adoro tocar essa música até hoje. A maioria dos shows eu abro com ela, porque aquele riff do Chuck Berry de guitarra, que é aquilo lá me arrepia todas as vezes que eu ouço, cara. Eu adoro aquilo, adoro essa levada, sabe? Eu nunca curti as bandas que surgiram depois, que eram verdadeiras orquestras. Reconheço todo o talento e o poder dos caras, mas eu Paulão, não gosto de Pink Floyd, não gosto. Não gosto de Pink Floyd, gosto de algumas coisas de Led Zeppelin, algumas coisas porque eles têm rock and roll e muito foda, mas o resto, cara, vai me entediando, sabe? Eu não gosto, eu gosto de adrenalina do começo, do meio e no fim, no começo, do meio e no fim, porrada, acelerar. Eu tinha uma camiseta que falava: a vida começa depois dos 80, mas depois dos 80 quilômetros por hora, né? Tinha que ser assim, senão não tem graça, cara. Ô, Paulão, Não tem graça. Pra gente assim, entender um pouco da história, você começou falando que na adolescência foi pro rock and roll, e até então você vai ficar, tipo, se eu deixar, você vai ficar 4 horas falando de todas as Exatamente. coisas
do rock and roll, assim, cara. Porque eu percebo que Uhum. você vive isso 24 horas mesmo, né, cara? É interessante como que isso já representa a sua própria identidade em si, né? O próprio Totalmente, cara. você é o próprio Totalmente. rock and roll, né? Porque é só o que você está falando. Mas eu tô pegando Uhum. pelo que você está falando, mas eu percebo que, por exemplo, em algum momento da sua vida, os discos deixaram de ser uma coleção para ser um estilo de vida, né? E Sim. aonde que o Boca Roxa se encaixa, em qual momento que surge a ideia da banda? Foi sua primeira banda? Como que aconteceu a questão de você virar músico? Porque você foi psicologia, foi para foto, e o lance da música sempre foi um hobby, chegou a ser profissão. Conta um pouco dessa fase da vida, quando a música Uhum. passou a ser uma coisa que formou uma banda, e se a banda virou profissão ou continuou como hobby. Eu queria ganhar uma motocicleta. Enchi o saco do meu pai que eu queria moto. E ele falou, não vou dar, jamais vou dar uma moto para você. E outra, você não tem carta, você é menor de idade, não vai poder ter de jeito nenhum, sou amigo do delegado, você não vai me fazer passar vergonha, aqueles papos todos. Eu troquei, falei, ó, foi a minha grande sorte isso aí. E pedi um contrabaixo. Ele relutou, não queria me dar, porque todo mundo começa tendo aula de violão, compra um violão. Eu queria um contrabaixo, e com 14 anos eu tinha meu contrabaixo. E com 15 estava montando uma banda com os amigos da escola. Chamava Fase, porque na época a gente sofria aquele botãozinho da fase, dos amplis valvulados, que a gente tomava choque direto. E aí tinha que mudar a fase. Eu tomo até E... hoje, ó, aqui, ó, o vermelho. Ó, o vermelhão aqui. é. A gente até acostuma, né? Aí, Choque de na tanto boca, falar né? Choque no dente. na boca, no dente, no olho, cara, eu virei assim, tomei foi. Eu só lembro que eu estava em cima da bateria depois do choque no olho, sabe? Eu dei um pulo, era brabo, os choques eram Sim. fortes, né? É. Aí chamava Fase. Durou 1 ano e meio, quase 2, porque a gente, quando começou a tocar, subir no palco, foi em junho de 76. Eu estava no segundo colegial. E no terceiro ano já tinha aquela preocupação com vestibular, com cursinho, mas a gente ainda continuou tocando, ainda fazia shows. E recebia cachê. Eu consegui fazer, o primeiro show que eu fiz foi numa festa junina do SESI, e a gente recebeu cachê. E fomos fazendo outros. A gente tinha um repertório legal, diferente, e a banda, todo mundo se produzia. Eu já tinha assistido uma porrada de coisa. Quanto que vocês ganharam? Você lembra? Ai, cara, eu não lembro, isso não faço nem ideia. O meu O primeiro cachê dinheiro foi dessa R$ 50. merda aqui, A banda ganhou R$ 50. esse dinheiro aqui, cara, já mudou, já perdeu zero, sei lá quantas vezes, eu não sei, Ó, foram alguns milhões. 76 era Cruzeiros, né? Era cruzeiro, era cruzeiro. Mas eu tinha comprado uma boa parte do equipamento para poder tocar ao vivo, e essa grana pagou a metade. Essa grana foi o suficiente para pagar a metade. Era um tremendão, 2 microfones, eram umas coisas desse tipo assim. E a gente fazia o equipamento de luz com holofote de jardim, com vidro colorido, com lâmpada colorida, o que dava. A gente mesmo fazia os efeitos. Foi uma época muito criativa, eu sempre gostei muito. E entrei na faculdade de psicologia porque havia uma pressão da família para ser médico. Eles queriam que eu fosse médico ou militar. Quer dizer, escolheram o cara errado para pedir isso, né? Você não tem cara nem de médico e nem de militar, né? Porque, primeiro, eu não acordo cedo, cara. Eu não consigo acordar cedo. A minha vida é invertida. Meu pique começa depois do almoço. E eu não tenho... Com a fotografia, eu adorava varar à noite fazendo foto de produto. Em uma noite, eu fazia o que, se eu fizesse durante o dia, ia levar uma semana. Rendia muito mais. Eu sou um bicho noturno, não tem como. Já pensou acordar cedo? Militar adora, né, meu? Aquela coisa. Não tem jeito. Pô, eu Não sou ia ter suspeito para jeito. falar, porque aqui não tem janela, então aqui é Uhum. sempre noite. Exatamente. Minha casa também não tem. Você sabe onde eu moro, né? A minha casa é uma garagem. Eu comprei Sim. onde era uma garagem, né? E
e revestir tudo ainda para poder fazer barulho aqui dentro, não incomodar a vizinha, né? Sim. Então, fui para Londrina fazer a faculdade e no primeiro ano já me enturmei com o Mário César Alberini Loureiro, hoje o grande maestro Loureiro lá em Londrina, professor de música da UEL, fazia psicologia comigo. E era um péssimo aluno de psicologia, também largou tudo. Ele nem se formou, ele largou no terceiro ano e foi estudar música. E é músico até hoje. Os filhos dele são músicos, formados, maestros e tal. É uma família de músicos. E o Gilson Corsaletti, que era um músico completíssimo, mas o negócio dele realmente era bateria, e professor de percussão, é percussionista da Orquestra Sinfônica de Londrina, um gênio das baquetas. Formamos o Boca Roxa, e era baixo, piano e bateria. A gente não tinha guitarrista, cara. Fazia todos os Sensacional. riffs do Chuck Berry no piano. Aí Sensacional. arrumamos um guitarrista, que era meu xará, era Paulo também, Paulinho Wesley. Aí teve guitarra, mas já para o final. Mas a maior parte do tempo o Boca Roxa era piano mesmo, piano acústico. Escuta, um parênteses, no ano de 76 isso aconteceu, foi isso? 76, primeiro show do Tá. Fase. Sim. Em 80, em março de 80, foi o primeiro show ao vivo do Boca Roxa. Do Boca Roxa é de 80, quer dizer, eu nasci em fevereiro de 80, um mês depois, eu tinha um mês, você estava fazendo o primeiro show. Fazendo um show na Concha Acústica. É realmente uma outra geração, né? Outra geração, cara. Deixa eu te perguntar Você é uma mais novo que coisa. a minha filha, não é? Você é mais Eu novo que a tenho minha filha. 41, na verdade. Ah, não, tem Eu sou de praticamente a idade 80. dela. Então, me respeite, né? Me respeite. Tio, peraí, tio. Tio. Mas, viu, sobre esse Ele lance de assiste um tipo geração, bem legal. como eu não Oi. era nascido em 76, e você já ia na faculdade, já gostava de rock, já convivia nesse meio, e aparentemente sua família era uma família, entre aspas, tradicionalista nessa questão da profissão, como eles viam o posicionamento de um roqueiro, independente de você ser o Paulão, ser filho deles, mas o relacionamento, era feita associação de roqueiro com doido, drogado, tinha isso dentro das famílias, tinha um certo preconceito, da onde vinha esse preconceito? A minha família, nesse ponto, nunca se preocupou comigo. Eu tive uma infância muito legal e uma adolescência muito legal. Os caras da minha banda, da primeira banda, tem 2 médicos, um engenheiro, um arquiteto, eram colegas do bairro, da escola pública, a gente estudava em escola pública, e todos legais, todos muito legais. Somos amigos até hoje. Minha mãe amava todos eles. Em 2019, a gente fez uma festa surpresa para minha mãe, essa galera estava lá. E ela amava os caras, e nunca desconfiou que nenhum deles poderia estar usando alguma substância ilegal. Nunca, nunca. O único problema que pegava mesmo, principalmente para o meu pai, era cabelo comprido. E quando eu pus o primeiro piercing na orelha, na época não chamava piercing, né? Era um brinco, mas era de argola. Ele ficou 7 anos sem falar comigo, sem olhar na minha cara, fingindo que não me conhecia. Então isso foi pesado para mim. Foi chato, muito desagradável. Mas foi na época que eu já estava abrindo shows para o Made in Brasil, que eu comecei a produzir os shows em 93. O Oswaldo gostou da minha produção, da seriedade que a gente fazia as coisas. O Boca Roxa era uma banda responsável, que a galera imagina, eu vou ter uma banda de rock and roll, eu vou chegar muito louco lá. Não vai, cara. Você tem que estar lá caretão, na hora combinada, fazer o que foi combinado. E você tem que estar também em são para poder fazer o acerto de contas, carregar o seu equipamento e ir embora para casa. Contar o E no dia dinheiro, né? seguinte, Contar o contar o dinheiro. dinheiro, isso é o principal. Se você tiver bebum, velho, se tiver bebum, você vai dançar. Você Assim vai mesmo, os comprar. caras ainda roubavam a gente, né? Então, foi uma época que eu me profissionalizei mesmo, consegui até deixar de ser fotógrafo,
e viver da música. Paguei um preço. Eu paguei um preço, tá? Eu tive que me reajustar a certas coisas. Por exemplo, o dinheiro era contado, mas a alegria que eu sentia, a felicidade que eu tinha em mim. Então, eu podia estar andando na rua, a pé, na calçada, sem nenhum tostão no bolso, mas eu andava com orgulho, entendeu? Eu era o cara. Para mim, eu fui o cara que eu sempre queria ser. Era o Paulão, do Boca Roxa. Eu não tenho sobrenome mais. Ninguém sabe meu sobrenome. Nem no Face. É o Paulão Boca Roxa. É o que me identifica, é o nome da minha banda. Quem não conhece a banda, fala, por que será que ele se chama de Boca Roxa, né? E Boca Roxa, o primeiro ensaio da banda, que não tinha nome ainda, a gente tomou um porre de vinho tinto vagabundo e ficamos com a Boca Roxa Pode durante falar a uma marca, semana. qual é a marca do vinho? Era sangue de boi, que mais? Chapinha. Faz um merchan negativo aí, era sangue de boi mesmo? Era sangue de boi e chapinha, cara. Eu devo a minha carreira ao Chapinha, é o nome da banda, pelo menos. E tinha uma adega perto de onde eu morava, que todos os estudantes iam comprar, porque eram uns barris enormes, eles enchiam um garrafão, não tinha marca, não tinha nada. Aquilo era álcool com anilina, né? E um pouquinho de sabor, assim. Vinho, aquilo lá não era vinho. E todo mundo passou mal. Mas sabe como é que é estudante, né? Quer ficar bêbado sem gastar muito, né? Então, foi por isso o nome da banda. Mas eu tive que me readaptar a viver com menos, mas vivia muito feliz. Eu li um E assim, livro, recentemente eu li um livro que se chama Uma Vida com Propósitos, né? É um livro absolutamente voltado mais para uma área religiosa, né? Que eu estou aí estudando bastante isso atualmente, né? Por causa da minha religião. Mas o que você falou de você estar se sentindo muito realizado sem um tostão no bolso, tem a ver um pouco com você descobrir para que você nasceu, né? Assim, tipo, eu sei que eu nasci para isso, tô fazendo isso, existe um propósito para eu nascer e eu tô dentro dele, e isso só que pode me realizar, coisa que o dinheiro jamais poderia fazer por você. A própria vida e as circunstâncias fez com que esse propósito de vida fizesse acontecer isso, né? Então, só queria comentar isso porque é recente isso na minha cabeça, essa questão dos propósitos de Deus, vamos dizer assim. exatamente. Não sei se você acredita em Deus, mas Acredito. os propósitos de Deus para as nossas vidas, para que a gente siga num rumo que seja mais ou menos aquilo que ele planejou quando permitiu que nós nascêssemos, né? Exato. Eu vi um post do Paulão, do Velhas Virgens. Eu sou amigo do Paulão desde o primeiro disco. E ele já tinha ouvido uma música do Boca Roxa na 89, lá em São Paulo, a Rádio Rock, de uma fita demo que a gente mandou na rádio na época, em 93, 4, acho que 94. E ele canta a música inteira. É o Bourbon para nós em Pinga, ele sabe a letra inteira, né? E ele gosta. Tem a ver com ele, né, a letra e tal. E ele falou que você, às vezes, leva 20 dias para subir uma montanha, dá uma contemplada a hora que você chega lá em cima, de, no máximo, 20 minutos. Depois você leva mais 20 dias para descer em segurança, até chegar lá embaixo. Então, a vida é um sobe e desce de montanha. A contemplação é pequenininha, cara. O show, a hora que você está fazendo o show, e a galera está dançando, está gritando, está curtindo o que você está fazendo, é a contemplação. Ninguém imagina todo o tempo que levou para chegar ali. Então, são pequenas contemplações, mas o legal é subir e descer montanha. É estar fazendo isso. Eu não tenho grilo com segunda-feira. Eu nunca fiquei deprimido com a música do Fantástico no domingo, só quando eu era psicólogo. Porque a segunda-feira, para mim, é um dia legal. É um dia que começam as coisas Ô, a Paulão, virar. e em relação à sua vida como produtor lá dos shows do Made, isso foi mais negócio do que o próprio Boca Roxa para você? Então, você acabou
direcionando sua carreira profissional à produção, porque isso foi financeiramente mais viável, ou não? Ou Na, você uniu na as duas verdade, coisas? na verdade, eu conseguia cavar oportunidades para colocar o Boca Roxa. Eu vendendo shows do Made, era show casado, ou Boca Roxa vai abrir o show. E todas as vezes que a gente se apresentou, o Made era mais caro, ele voltava depois no outro semestre. Mas às vezes a gente já voltava no mês seguinte, porque o nosso repertório era mais abrangente também. Não falo covers, que a gente não imitava, mas eram clássicos do rock junto com as nossas músicas. Então, no começo tinha 2 músicas, passou para 3, passou para 4, e a gente chegou depois a fazer o show inteiro só com música nossa. Mas como é que uma banda começa a fazer música, tocar música própria? As pessoas vão acostumando com você, daí elas pedem a música. O Blues da Pamonha era uma zoeira, a gente fez de brincadeira. Mas onde você vai tocar, a Boca Roxa vai tocar, tinha que tocar o Blues da Pamonha. Então, eu fiz a produção para poder viajar com os veteranos e abrir um show para os veteranos e conquistar um público que talvez não estivesse lá se fosse só a minha banda, uma banda até então amadora, né? É, Totalmente desconhecida. e assim, eu estava vendo esses dias um vídeo que mostra uma cena que é o velório do Lemmy Kilmister, do Motorhead. Uhum. E o cara sobe lá no, tipo, num púlpito, é o Dave Grohl, né, do Nirvana, o baterista do Nirvana, que hoje é o Sim, vocalista do Foo Fighters, um dos maiores isso. músicos do rock aí vivos na atualidade, de uma banda que é muito famosa, que bota shows. Uhum. E aí ele estava comentando o seguinte, que num determinado momento da vida dele, ele estava num camarim e, e ele estava indo passeando e tal, e, e ele viu o cara assim no canto, jogando videogame, e era o Leme, né? E Uhum. as duas bandas, o Motorhead e o Nirvana, iam tocar no mesmo festival. E aí, não era o Nirvana, era o Foo Fighters já. O Kurt já tinha falecido, né? E aí Tá. eles se esbarraram, ele chegou próximo, o Leme viu que ele estava ali, ele desligou o videogame e falou assim, cara, sinto muito pelo que aconteceu com seu amigo, tal. Mostrou o lado coração, né? O lado Uhum. coração porque o Leme tem essa imagem de brabão, o brabão, né? É, é, E aí é. ele foi um cara, um amigo ali, um ombro amigo ali pro... E a partir daí, depois outras situações ocorreram e eles se tornaram amigos ao ponto de se falar sempre, viraram amigos, né? Então, de grande herói ali da juventude do Dave Grohl, viraram amigos, né? Isso aconteceu na sua relação com o Oswaldo? Você tinha ele como um herói, assim, para você? Eu sinto que isso, até hoje, é muito forte em você, essa admiração que você tem pelo Oswaldo, essa amizade. Uhum. E quando que isso se tornou uma amizade ali, de vocês estarem mais juntos? Como que você se sentiu ao ponto de, pô, eu era fã do cara, agora sou amigo dele? Como é que foi essa história? Isso para mim não tem preço, é uma das coisas que não tem preço. Em 76, que eu fiz o meu primeiro show, em janeiro de 76, eu contei uma mentirinha para minha família que ia ter uma excursão para o show do Made em Mojimirim. Não tinha, né? Era ônibus comum, de linha. E eu assisti, eles estavam fazendo o lançamento do segundo LP, Jack Stripador, que ninguém tinha ouvido ainda. O disco não tinha saído na loja. Saiu alguns meses depois. E eu fui assistir. E, a hora que eu vi os caras com aqueles cabelos enormes, PA azul, cheio de estrela, um som, assim, o som do baixo tremia o peito, que era tudo na lata, assim, né? O PA era só para voz. O resto vinha do fundo. E era uma cacetada. Aquelas caixas com os falantes de 18. Bom, anos 70, né, brother? Precisava ter uns caras fortes. O Tremendão foi feito para isso, né? Para É, aumentar, né? exatamente. E eles usavam o equipamento da Palmer, que era a cópia dos Marshalls, né?
E era uma porrada. Eu saí de lá alucinado. Falou, meu, vocês não sabem, falar para os caras da minha banda, né? Vocês não sabem como que é. E, mas você está exagerando. Eu falei, não tô, cara, não tô exagerando. Fez a minha cabeça. Tipo, voltei sabendo o que eu queria ser, do jeito que eu queria ser. E em 93, quando surgiu essa oportunidade, eles iam tocar aqui em Limeira, o cara ia produzir, pulou para trás, meio desistiu de trazer, e eu comprei a bronca. Falei, não, eu trago, você não vai trazer? Posso trazer? E meti a cara. Arrumei o clube, aluguei tudo que precisava alugar, paguei tudo que tinha que pagar, assim, para depois do show, sabe aquelas coisas assim que você põe na reta mesmo, mas eu consegui colocar mais de 2.000 pagantes no clube. E foi um sucesso total, total. Não teve briga, saiu um tiro lá fora, mas ninguém sabe direito o que aconteceu. Mas não aconteceu nada com ninguém. Mas não teve problema de polícia, nada. E ele adorou. Dinheiro limpo na mão, tudo que prometeu foi dado, ingresso bonitinho, a produção tudo caprichadinha, eles comeram e beberam que nem um ser humano deve comer e beber, né? Tinha camarim, ficaram no hotel. Ele falou, pô, o cara fez um puta trampo, começou a me ligar, falou, vamos fazer umas coisas juntos. A gente começou a viajar no carro dele, que era uma Belinona azul marinho, o trovão azul aí para a estrada, e a gente começou a viajar ao interior, principalmente por lugares onde ele já tinha tocado muitas vezes. Então, em São Carlos, ele já conhecia os clubes, os diretores dos clubes, já tinha uma referência. Então, foi um grande impulso, assim, e somos amigos até hoje. E amigos mesmo, adoro o irmão dele, o Celso. Eles me consideram o irmão caçula, eu considero os dois meus irmãos mais velhos. E Eles assim, têm... sobre o Made em específico, eu sou um músico que busca um pouco de resgatar a história. Eu tenho até uma banda que chama Relíquia, né? A gente toca as relíquias e tal. Inclusive tem uma parte do repertório que é nacional e nunca a gente foi atrás do Made, né? Então, por curiosidade, na verdade, eu sempre fui mais fã do Tutti Frutti, que tem uma pegada talvez semelhante à do Made, né? A Rita tinha uma banda muito bem ensaiada, né? Ali Marcucci, Luiz Nossa, Carlini, os caras eram tipo músicos muito bons, né? Como tinha o Sérgio com os Mutantes, também estava fazendo progressivo e tal. O Made, onde é que entra nessa? Qual é a influência que o Made tinha nesse meio do Tutti Frutti, dos Mutantes progressivo, o Joelho de Porco, enfim, outras bandas do rock nacional? Aonde o Made se encaixa? Ele é a principal influência do estilo que eles fazem ou eles também andavam junto com outras bandas nessa fase dos anos 70? produziram muita coisa juntos. Existia na época uma rivalidade, lógico que todo mundo quer se sobressair mais, mas eles descobriram também que se unindo, que a MPB sempre foi muito forte no Brasil, né? A terra do samba, do futebol, do carnaval. Eles se unindo, eles chegaram a fazer shows, era a Rita Lee, o Made, várias bandas de rock, umas 5 bandas de rock dessa época, e lotaram estádio de futebol. Hoje, se não for uma atração internacional, é complicado. Na época, fazia isso. O Made sempre teve uma simplicidade musical. Assim, aquele rock, são 3 notas básicas e mete o martelo em cima, né? E algumas bandas já queriam ficar mais sofisticadas. O Carlini e o Marcucci, eles considero os dois puta músicos. Sou amigo do Carlini hoje, conheço o Carlini, a gente se conversa, eu mostro o vídeo do meu filho tocando guitarra, ele elogia e tal. Inclusive, ele toca com Guilherme Arantes, né? Há muitos anos, né? Quando um show é importante, todo mundo chama o Carlini. Se é uma gravação de um DVD, Lobão vai gravar, acho que o último trabalho do Lobão, quem estava na guitarra? Luiz Sérgio Carlini. O cara é foda. Agora ele está fazendo parceria com o Sérgio dos Mutantes,
em shows de guitarristas. Então, daí vem Robertinho de Recife, tem Nuno Menderes, mas está lá o Luiz Carlini, como o Frejá considera o Carlini o melhor guitarrista, na opinião dele. Em técnica, em estilo, em tudo, né? Analisando o todo do cara, a postura dele, rock and roll, sempre rock and roll, né? O solo do final de Ovelha Negra, que é um sucesso absurdo, é um riff tocado até hoje, importante para a história do rock brasileiro até hoje. Mas a proposta do Made, era uma festa, né? Era uma festa de rock and roll, Se a gente mais tivesse para que, Chuck Berry. se a gente tivesse que comparar assim, o Made com uma banda internacional, qual seria mais próximo? Nessa época, em 77, eles tocaram em Limeira. E o show não foi legal, porque o público era muito careta aqui. Eu já tinha assistido em outras cidades, daí eu descobri que Limeira era uma merda, sabe? Muito grande. O povo não tinha coragem de dançar, ficava com vergonha. Aqui tinha esse lance, assim, as pessoas tinham vergonha de sair de óculos escuros, porque eu falava, mas ele é muito mala, ele é muito isso. E fora daqui não rolava isso, cara. Então aqui era meio chato. O show eu pude assistir de uma outra maneira e achei muito parecido com o status quo. As levadas das guitarras e juntas, porque no show tinha o Tony Babalu na segunda guitarra, que é um puta guitarrista que eu gosto também, e ele fazia a base, ele fazia, que é uma coisa sensacional, segurava o rock and roll puro, a lá Chuck Berry mesmo, mas numa pegada bem de status quo. Eu sempre considerei assim, não dizendo que é o mesmo som, mas é a mesma pegada, o mesmo jeitão de fazer, e os fãs reagiam dessa mesma maneira. É uma banda dos anos 70 com influência dos anos 70. Anos 70. Pura. Porque pura. você pega a Rita, ela tem muita influência dos anos 60, né? Tem. Foi quando começou, era Beatles na cabeça. Sim. Ela falou uma vez que até quando o George dava uma erradinha, eles davam a mesma erradinha. Para fazer igual. Né? E o Sean Lennon, quando veio falar com o Arnaldo, que ele amava o som do Arnaldo, que ele amava os Mutantes, eles falaram, mas, a gente só começou a tocar por causa do seu pai, cara. Né? Você disse que ama a nossa banda, mas a nossa banda só aconteceu por influência do seu pai. Mas para ele falou assim, olha, depois de um tempo, o Mutantes mudou, ficou meio triste, depressivo. O Sean Lennon gostava mais do início, quando tinha a Rita Lee, e eles eram alegres mesmo. Né? Era uma farra. O jeito de se vestir, as atitudes deles eram... Depois, por causa eles eram literalmente lisérgicos, né? Aí que o caldo engrossou nessa época, né? Aí mudou tudo. Porque em 68 foi quando chegou aqui esse negócio aí, né? Esse ácido lisérgico que contaminou uma parte da sociedade que curtia rock, e aí isso abriu a mente, de certa forma, mas ao mesmo tempo trouxe outros problemas, como a depressão, que é o próprio final ali. O que aconteceu com o Arnaldo já é fruto de uma depressão profunda causada pelo próprio ácido. Então, você vê que a história dele gira em torno do próprio ácido em si, né? Por isso que eu falo literalmente lisérgico. Total. Então, o preço foi alto demais, eu achei, né? Eu diria que a Rita talvez não tenha tido uma consequência tão grave, né? Não. E o Luiz Carlini, por mais que tenha tido qualquer contato com esse tipo de coisa, soube equilibrar muito bem a vida sem exageros, né? Eu acho que a questão alguns, tanto quanto os Beatles, depois do Sgt. Peppers, passaram, sei lá, 1 ano trancado sem fazer nada, né? Então é meio... Você percebe que é uma substância que realmente, apesar de abrir a mente, bota o cara lá embaixo por um tempo depois. Ela desgasta você. Né? É como se você estivesse exigindo do motor a rotação máxima 24 horas por dia. Sim. Não aguenta, né? Sim. Ele ferve. Né? E vamos mudar um pouco de assunto. Eu falei no começo da entrevista que, além de conhecer você como baixista do Boca Roxa, amigo do pessoal aí
do rock antigo, né? Você falou agora do Lee também, do Lee Marcus, que você é amigo dele, que você é amigo não sei quem, você conhece todo mundo, né? Você também tem uma paixão por guitarras antigas, o que também nos aproximou em outras ocasiões. Sim, Recentemente, inclusive, fui te é, levar uma é. guitarra aí, nesse ano passado aí, esse ano aqui, faz Esse menos, ano, esse alguns ano. meses aí, fui levar uma guitarra para você aí. E, e assim, primeira coisa é, cara, eu sempre quis ter aqui, sei lá, é, 40 guitarras. Só que a minha vida, ela gira em torno das prioridades financeiras, obviamente. E você afirmou o seguinte, que em algum momento da sua vida você não tinha um tostão no bolso, mas você estava feliz porque você estava fazendo o que você curtia. Mas, cara, para ter esse tanto de guitarra aí, você tem que ter algum tostão, né? É um primo que tem, inclusive, o mesmo nome que eu, é Pablo Escobar. Ai, meu Deus do céu. Não, cara, hoje minha vida é diferente, né? Hoje eu sou sócio de um empreendimento imobiliário, né? E que pertencia à minha família, meu pai, minha mãe. Meu pai vai fazer 10 anos que faleceu. Aí essa sociedade desse empreendimento ficou uma parte para mim, para as minhas duas irmãs. Então isso me favorece uma liquidez assim maior, uma garantia maior. Você Né? fica como acionista, né? É, é. Eu participo de algumas coisas, mas tem a galera lá que resolve praticamente tudo, né? Então não sou eu que faço a venda. Surgiu até uma forma de pagamento ano passado que era com terreno em vez de pagar em dinheiro, pagaram com terreno e era mais vantajoso. E minha mãe faleceu faz um pouco mais de um mês. Ela ainda estava na ativa e tudo, falou, bom, agora ou vende os terrenos ou nós vamos ter que ficar pagando IPTU e condomínio do terreno. Aí eu montei uma equipe e vendi todos em alguns meses. Mesmo com pandemia e tudo, eu consegui fazer um lance legal, assim, e resolvi o problema. Toda vez que surge um desafio, você está preparado para enfrentar, porque a gente já tirou leite de pedra, né, bicho? A gente plantava no asfalto, pô. Você Era vivia tocando baixo no Boca Roxa, produzindo show do Made in Brasil, não vai viver com vendendo terreno? porra, isso aí é fácil de olho fechado, entendeu? Tranquilo, né? Isso aí não é bebida forte, é Guaraná isso aí, né? Não faço nem careta, cara. Guaraná sem gás. Bebe, não faz nem careta. Então, eu precisei vender. Meu filho tinha uns 4 anos, ele vai fazer 18. Então, há 14 anos atrás, eu precisei vender meu Fender 73, porque eu estava passando uma fase super complicada. Vendi meu Garen Kruger, com dor no coração, né? E o baixo mais ainda, porque eu tinha um apego emocional com ele. Foi quando eu vi o Boca Roxa tocar, você estava tocando com esse Fender aí. Foi. Era um Fender Sunburst, um jazz bass todo ralado, Tudo ralado, é isso aí mesmo. velhão, de estrada mesmo, e precisei vender. Hoje, com a situação mais tranquila, mesmo quando não estava tão tranquilo assim, quando surgia alguma oportunidade e eu podia me dar esse luxo, adquirir algum instrumento, principalmente os nacionais, dos anos 60, dos anos 70, quando teve o estouro da Jovem Guarda, né, com o Roberto Carlos, que fez 80 anos ontem. Né? Sim. Então, ele era mocinho, ele tinha 20 e poucos Você anos. consegue dar uma filmada na tua coleção aí rapidamente aí? Olha, a maioria tá no escuro, mas É. aqui atrás de mim, deixa eu ver se Faz dá para. um tour aí pro pessoal conhecer aí a tua coleção, que eu tô Aqui, ó. falando da tua coleção porque eu já estive aí, né? Eu tenho umas guitarras aqui que estão autografadas. Essa parede toda aqui, ó, é tudo guitarra autografada, guitarra e baixo autografado. Tem uma Steel autografada pelo Carlini, Sim, tem o baixo do Oswaldo, tem até Andy Summers, do Police. sim.
eu me toquei, cara, uma época que a gente ficava tão preocupado com o dia a dia e esquecia de comemorar. Porque você estava terminando um show já pensando no próximo e nas contas que tinha que pagar e papapá, papapá. Aí eu falei, eu estou marcando bobeira. Tanta gente legal que eu conheci nesse meio e não registrei, não tenho foto. Não. Aí eu comecei a falar, não, uma hora eu vou ter que resgatar isso aí. Eu tenho foto com a Rita Lee, a gente abriu um show dela com o Serguei em 95, em Itapira, show num ginásio, 5.000 pessoas. Ela elogiou a banda, disse que os vocais eram muito fortes, muito legal, assim, tal. Pô, recebi um elogio da Rita Lee, foi um dos melhores dias da minha vida. E isso eu tenho foto dela com o Serguei, que eu bati a foto, e uma foto que está o Serguei, ela e eu. Também um dia histórico, né? Para mim. Isso aí não tem preço. Então, comecei a adquirir alguns instrumentos diferentes, exóticos até. O baixo quadrado do Michael Anthony, do Jack Daniels, né? Do Van Halen. Eu tenho uma réplica desse contrabaixo. O baixo Machado do Kiss, do Gene Simmons, eu tenho também. A linha assinatura dele, né? Aí virou uma mania, cara. E eu tenho coisas que não me custaram nada. Olha, eu fui aí na sua casa, eu saí daí com vontade de ficar para poder tocar em cada um desses instrumentos. Vamos combinar. Vamos combinar. Meu filho agora estava reclamando de ter horário vago demais por causa Quando da a minha pandemia. mulher falar que eu tenho muita coisa aqui, eu vou Traz apresentar ela você aqui. para ela. Exatamente, porque essa mania que eu tenho já me rendeu 2 divórcios, né? Agora, com a terceira, é uma gaúcha muito louca, simpática, que gosta também das minhas coisas e que até me incentiva. Vai comigo, a gente viaja 500 quilômetros para buscar um instrumento lá. Você quer que despache? Eu falei, não, cara, deixa, eu vou aí buscar. Tenho medo que aconteça alguma coisa no caminho, quando o negócio é importante, assim, e ela vai, a gente aproveita para passear e traz a criança, né, junto. Mas, pô, eu amo isso aqui, cara. Eu amo. A história, é a minha história de roqueiro e uma parte de várias personalidades que eu conheci. O Buddy Guy eu conheci em Chicago. Dei meu CD para ele, ele me agradeceu como se o famoso fosse eu. Autografou a camiseta para mim. Tem autógrafo do B.B. King, quando ele estava no Brasil para fazer show e lançamento da biografia dele. Pô, você conheceu o cara, né? Você dá a mão pro cara e traz o livro autografado. Não importa muito o valor do objeto. E eu nem imagino se tem algum valor para revenda. E fala assim, esse livro autografado do B.B. King, quanto será que vale? Eu falo, não sei, cara, não sei, não me interessa saber. Eu nunca fiz isso para negociar, para fazer dinheiro, né? Até Como tem algumas uns caras pessoas que, fazem. tipo, tem alguns músicos que não autografam por causa disso, porque o autógrafo vira Exatamente. um negócio, né? Vira um produto, É. O Ringo Starr sempre foi muito simpático com os fãs, mas daí ele descobriu que estava tudo à venda, né? Aí ele falou, eu não vou assinar mais bosta nenhuma, porque esses caras estão me fazendo de otário aqui, né? É. Motociclisticamente falando, tem um capacete igual do filme Sem Destino, Easy Rider, autografado pelo Peter Fonda, porque ele esteve no Brasil em 2001 e eu cantei Born to Be Wild junto com ele. Que legal. E Esses dias eu depois do assisti esse show, filme aqui, passou na televisão, eu assisti. é um clássico, né? E ele autografou, gentilmente autografou o capacete para mim. Então, tá aí. Nunca mais usei o capacete, né? Tá Ô, aí dentro Paulão, do vídeo. e você sendo de Limeira, sempre foi de Limeira? Nasceu em Limeira? Eu só não nasci aqui, porque tinha uns primos do meu avô que eram médicos. Então, era uma regra da família. Quando ia nascer, ia para Rio Preto, San José of Black River, e nascia lá.
nascia, registrava e vinha embora para Limeira. Para ter o apoio dos médicos da família. Exatamente. Até a minha filha nasceu com o mesmo médico, no mesmo hospital, Ah, legal. 23 anos depois do meu nascimento. Legal isso, né? Dá uma confiança, né? Mas sempre morei aqui, sempre morei aqui. E E os anos de Limeira, faculdade. Limeira recentemente, assim, eu, eu não conhecia muito o Jefão. Eu fui conhecer o Jefão através do Bar da Montanha, né? Que convidou a minha banda. Tinha duas bandas que tocavam no Bar da Montanha, que era o Relíquia e o Whisky Sem Gelo, né? Que eram bandas que Tá, faziam cover com versões com a nossa própria identidade. Eu não imitava, eu só sim, tocava as músicas de outras pessoas, né? E o Jefão legal. era um cara que estava sempre ali, assistindo a gente, depois vinha conversar comigo. O próprio Vando se declarava fã Uhum, do meu trabalho, como guitarrista, baixista, vocal e tal. E depois ainda conheci o Gaspar, que é um grande amigo, que trabalhei junto numa banda do Rodrigo José, um cantor americano, que também é de Limeira, né? E eu percebi que o Jefão é uma dessas figuras como você, que em Limeira influenciaram a cultura do rock de uma maneira uhum, muito intensa. Não sei exatamente em qual período, mas me parece que ele foi um grande promotor de eventos, chegou a fazer alguns sim, shows grandes em Limeira. E depois o Vando, com o Bar da Montanha, nos últimos 20 anos também fomentou o uhum, rock e tal. E agora recentemente fechou, né? O que vem por sim. aí, né? Essa nova geração tem jovens como vocês que vão continuar esse legado? O que está acontecendo no mundo? Como é que vai ficar o rock, por exemplo, sem esses espaços que agora não, né, não tem mais, assim? Em Limeira vai ficar Uhum. morto, não vai ter mais nada? Qual é a expectativa? Cara, eu vou fazer uma metáfora para explicar para você o que eu acho. A minha mulher, a Sheila, ela tem uma mania com as plantas dela, assim, com as suculentas dela e cactos. Ela adora cactos. E ela sempre vem, olha, vem ver, abriu uma flor, vem ver, não sei o quê. Tem o cacto da varejeira, que imita carne podre. É umas loucuras. É familiada isso aqui, né? Aí eu percebi que você olha para o cactus lá e fala assim, pô, ele apodreceu, ele morreu? Ah, acho que morreu. Mas você deixa ele quieto lá, ele se refaz, nasce outro dele, assim, mais bonito, maior. E depois de um tempo ele começa a murchar. É um ciclo, mas não acaba. Não acaba. O rock eu acho que é uma planta de deserto. Vive com pouca água, vive em temperaturas extremas, de dia é muito calor, de noite é muito frio, mas ele está lá. Então, vai ter outro Montanha, vai ter outro Jefão, vai ter outro Paulão, vai ter uma outra geração que vem vindo e vai tomar o lugar. Porque uma coisa que eu falei para você, que produzia show do Made, para ter aonde eu pudesse tocar e com dignidade, de repente o cara abre um bar, eu já vi isso várias vezes, porque ele tem uma banda, não tem onde tocar, ele abre um bar para a banda dele poder tocar. E às vezes o bar dá certo, às vezes não. O Bar da Montanha sobreviveu 21 anos, maior de idade. Agora, com a pandemia, você vê em São Paulo como é que as coisas ficaram, né? O Bourbon Street, várias casas tradicionais. Ninguém aguenta, né, cara? Ninguém aguenta. Eu estive em Os São Paulo músicos. recentemente, fui na galeria comprar uns vinil lá e umas roupas também. Eu fiquei bem assustado, porque assim, normalmente eu ia, pegava, deixava o carro na Teodoro, pegava o metrô ali no Clínicas ou a Fradique Coutinho e pegava para a República e descia para ir lá na galeria, né? E nessa vez, cara, puxa vida, até contei pro seu dia que eu fui aí, né? Uhum. Parecia que eu tava na Zumbilândia, assim, era uma coisa de É mesmo. louco, e piorou muito Walking isso. Dead. Walking Dead ao vivo ali, a cores, né? Uma galera, assim, não sei se virou uma Cracolândia ali, se é perto a Sim, Cracolândia, sim. É perto, é perto. mas assustado, fiquei bem assustado, porque Uhum. da penúltima vez que eu fui, que tem uns 5, 6 anos, havia, claro, algum indigente, alguém passando necessidade, morando na rua, parado e tal, mas não existia uma pandemia, né? Não tava tipo Uhum. lockdown, não tava aquela coisa. E dessa vez
estava parcialmente ali funcionando o comércio, assim, fiquei bem assustado. Agora, em relação ao que você disse do cactus, eu achei muito interessante, né? A coisa se regenera, né? Regenera, cara. Se você não desista dele. Ele está ali, só se recompondo, entendeu? Ele volta. Porque, cara, um ritmo desse, que quantas gerações ele já atravessou, quantas pessoas ele já fez cabeça. Eu tenho 61 anos, meu filho tem 17. Ele ama rock, ama Hendrix, ama Eric Clapton, ama Yngwie Malmsteen, Ed Van Halen. Ele descobriu o mundo inteiro agora da guitarra. Ele está indo para todas as vertentes, assim, para criar um estilo dele, mas ele quer aprender a fazer tudo que já fizeram. Cada um foi um explorador que entrou no deserto sozinho com uma picareta, né? E foi abrindo o caminho. Esse caminho não apaga, cara. Esse caminho nunca vai apagar, porque o som é bom, o ritmo é bom. Você põe para uma criança que não sabe de nada, ela dança, ela vai dançar. Você vê vídeos hoje pela rede aí que tem centenas. Por quê? Porque anima. Você vê velhinho jogando a bengala e ficando muito louco. Por quê? Porque mexe com ele, dá um frio na barriga. Se a pessoa não sente isso, é que nem andar de moto. Se o cara não gosta, porque tá frio, ou tá calor, ou vai chover. Se o cara não gosta, não tem como convencer o cara. Porque tem duas rodas, foi feito para cair. A gente é que teima de deixar ela de pé. E as intempéries todas estão lá. Mas parece que o legal é isso, entendeu? É passar por isso. A curtição é essa. Quando você viaja de moto, chegar é o de menos. Você quer curtir o caminho, tanto na ida como na volta. Essa é a grande viagem. A contemplação lá é curta no lugar, né? Então, eu acho que jamais vai acabar. Jamais vai acabar. Não vai ter um ritmo que vai apagar, porque todos os ritmos caribenhos. Sabe o que eu sinto, cara? Eu tenho contato com jovens, porque eu dou aula numa escola que eu atendo crianças de 6 a 10 anos em Hortolândia. Em Americana eu tenho alunos adolescentes e tal que estão fazendo um trabalho de estudar música para poder tocar em orquestra, né? E vira e Uhum, mexe, entre eles, sempre tem um que gosta de rock, a gente reconhece pela camiseta, pelo estilinho, do jeito de falar. Eles perguntam as coisas, quer saber da minha banda, a gente se uhum. identifica com alguns alunos já de cara, você consegue perceber que um ou outro raramente já tem uma tendência natural a gostar disso. Mas o que chama atenção, eu não vejo ninguém, por exemplo, aqui nesse meu universo pequeno de convivência, são poucos que eu consigo enxergar que vão ter uma banda de rock, que vão tocar, que vão continuar fazendo isso. Então, a minha pergunta foi nesse sentido mais porque eu sinto, pelo meu universo aqui, que a coisa tá morrendo, sabe? É uma tristeza, às vezes, para mim falar disso, porque eu realmente não consigo encontrar pessoas dispostas a fazer aquilo que a gente fez, né? Você fez, eu fiz, e todos Uhum. os que a gente citou fizeram pela música e pela arte, pela cultura e por esse sentimento que você destacou que faz o velhinho largar a bengala e começar a dançar, né? Uhum. Que é um sentimento inexplicável que a música traz pra gente, né? Que é o que nos leva. Eu chamo de paixão, né? É uma paixão, né? Uhum. E, o que nos conecta exatamente nesse ponto é exatamente o que você falou. Alguns gostam, outros não gostam. Se o cara não gosta, não tem como convencer, né? Agora, pegando nesse universo das pessoas que gostam, né? São seres humanos que têm algo em comum. Eles gostam da mesma coisa, né? Uhum. Mas quando a gente define ser humano, aí chega na pergunta final que eu falei para você que eu ia fazer, que eu faço para todo Tá. mundo. Se você tivesse que se definir como ser humano, o que te faz ser humano, Paulão? Olha, cara, eu consegui ser autêntico, eu consegui me realizar fazendo as coisas que eu gosto. Eu sempre gostei de criança, sempre dei muita atenção para criança. Eu acho que um ser humano que não consegue fazer uma criança dar risada, ele não é um ser humano. Ele é só um ser qualquer.
E eu consigo fazer uma criança dar risada, consigo fazer uma criança se divertir. Ó, tô rindo. Olha lá. Exatamente, cara. Exatamente. Eu acho que o ser humano é isso. Hoje, resumidamente, para você se considerar realmente um ser humano, você tem que ser o cara esquisito. O cara que não é da média, entendeu? O cara que não é comum. É aquele cara que fala assim, esse cara é esquisito. Na aparência, não importa. Se você for considerado meio esquisito, você está no caminho certo. Porque a grande maioria, todas essas salsichas que estão por aí, todas iguais, sendo levadas de qualquer jeito, isso aí não leva a nada, O cara. Isso aí, gado, né? O gado dado. criado para o abate. Exatamente. Vai feliz, né? Vai feliz, não sabe o que está acontecendo, né? Não, eu sou do gado, a gente é o Maverick, né? É aquele bezerro desgarrado assim, que foge. E os caras têm o maior trampo para achar. Esse é o Maverick, é o rebelde, é o desgarrado, é o que fala assim: ó, gente, esse caminho aí não é legal, não. Tem um precipício ali. Mas você Sabe o que é tem que sair. engraçado? Sem querer puxar para o lado da religiosidade, Jesus também era assim, né? Era um cara que ele não se moldou à sociedade dele lá. Ele chegou com as ideias dele e mostrou quem ele era e falou o que ele tinha que falar, né? No Não fim, seguiu a opção do pai, né? pois é. Então, assim, era um cara que não se. É como você está dizendo, né? Se a gente tomar ele como exemplo, obviamente, teremos um bom exemplo de como não se moldar ao gado criado para o abate, né? Porque não é exatamente esse o propósito. Mas interessante o seu ponto de vista da criança, principalmente, né? Porque de todas as respostas que eu tive, são 15 episódios, o seu episódio agora é o 16º, ninguém citou isso, essa questão de o cara que não consegue fazer uma criança dar risada, o cara não pode ser considerado um ser humano, né? Isso é novo para mim, cara. Acabei de aprender, é um conceito importante. Legal. E eu tô no caminho certo, porque as minhas aulas, cara, é piada a aula inteira. Sim. Mas cara, eu assisti um seriado que era. O seriado é ruim até. Eu parei de assistir. Mas é o demônio que foge lá do inferno e vem viver nos Estados Unidos. Né? É um cara bonitão e tal. E ele sempre faz a mesma pergunta para as pessoas quando ele quer, quando ele chega junto, assim, que o olho brilha, ele fala: o que é que você quer? Quando ele pergunta sério, o que é que você quer? Você sabe que a maioria das pessoas não sabe responder? A resposta pronta é: eu queria ganhar na loteria, eu queria ficar rico. Tá, mas se você ficar rico, você vai querer ser o quê? Para que você vai usar o dinheiro? Aí já complica a resposta dele, sabe? Porque a maioria quer ficar multimilionário para morar na praia. E não precisa, né? Tem um monte de gente que mora na praia e não ganhou na loteria, ele já nasceu lá. Ele pesca, ele tem um comércio, ele tem uma padaria, não importa o que ele Olha, faça, eu ele está morei lá. na praia, não quero voltar mais, viu? Eu morei Não, 2 anos. mas toda vez que um político roubou uma grana e fugiu do Brasil, ele deve estar em alguma praia paradisíaca, né? Sim. É sempre essa ideia já pré-concebida. Então, eu sempre me faço essa pergunta: o que é que realmente eu quero? Que é para cada ano que passa, depois que você chega nos 50, você começa a fazer contagem regressiva, né? Que 50 todo mundo fala que é um senhor de meia idade, mas quantas pessoas de 100 você conhece, né? Então, meia idade já é 40, 41. Eu tô Você na é um meia senhor de idade. meia idade. Eu Eu já estou na meia passei idade. bastante, vou fazer 62. Então, você fica esperto. E agora? O que é que eu quero? O que eu quero conhecer? O que eu ainda quero aprender? Para a vida ser legal. Para segunda-feira não ter depressão na segunda-feira, nem no domingo à noite. Né? Para ser feliz, que caminho que você vai seguir? A da criança eu acho que é a principal. O cara saber se ele tá equilibrado. Assim. Você já fez alguma criança dar risada? Porque se você não fez, você é um puta de um cara chato, né, meu? Que aqui tem uns caras que falam assim: eu morro de medo de ficar velho e ser colocado num asilo. Se você foi um puta de um tio chato, um pai chato, um irmão chato, um cara chato com os amigos,
você pode ter certeza que esse seu medo tem fundamento, né? Porque é para lá mesmo que vai ser jogado em algum canto. Mas se você sempre foi o cara da hora, o cara legal, o cara que deu conselho, o cara que escorregou uma nota de 50 para o sobrinho, assim, sem ninguém ver, que contou piada, que se vestiu com alguma fantasia para fazer, animar a festa das crianças, qualquer coisa que você fez, levou doce, ninguém vai esquecer de você. Você vai ser uma pessoa querida, sem ser milionário, sem ser bilionário, que agora milionário já não é mais importante, né? Então, eu acho que é fundamental. Tá? Você já fez uma criança rir? Ah, cara, se não fez, pensa nisso e começa a fazer. Faça um esforço. Significa É, que você não é um cara simpático. querendo ou não, isso eu já mudei minha opinião em relação a uma resposta, é uma resposta inédita, porque isso que você falou é exatamente o que a maioria das pessoas responderam, mas eles dão o nome de empatia, né? Uhum. Só que você É, faz a empatia se colocando no lugar da criança, né? é. E a empatia, na verdade, ela, que a maioria falou nas respostas, é esse lance de tipo, pô, eu preciso entender que eu sou falho, as pessoas são falhas, eu preciso me colocar no lugar delas para sentir a dor delas e também a alegria delas. E esse compartilhamento de sentimentos, essa relação e essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro nos faz ser humano, né? Então, quando você projeta isso na criança, você nada mais está fazendo uso da empatia, mais Sim. voltada para os mais jovens, né? Mas que você aplica com todos os seus amigos também, né? Obviamente. Ah, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Prioridade para as crianças, obviamente, porque, É, porque as lógico. crianças são puras, né? A criança Aham. não vai fazer maldade, né? Eu Uhum. tenho filho de 2 anos e pouco, então eu estou vivendo essa fase de ver a pureza do ser humano, né? Assim, é muito Uhum. bonito você Uhum. acordar, ele falar, bom dia, papai, vem, abraça. Mesmo que eu tenha deixado ele de castigo outra hora ali, ele esquece, ele vem, sabe? É muito legal isso, assim. Uhum. É. Então, Paulão, eu queria pedir para você duas coisas. Primeiramente, para você, queria te agradecer, né, por você ter aceitado aqui Que fazer isso, essa cara. conversa maravilhosa aqui, contar a tua história, né? Falou aí da sua vida, muito legal isso. Queria que você falasse para o nosso público o seu merchan, o que que você está fazendo atualmente, como que você quer vender o seu peixe aí. E depois você já anunciar o que que eu vou colocar no final do programa aqui, que é um vídeo que você vai me mandar o link do YouTube e eu vou pôr no fim do programa para as pessoas verem o vídeo que você quiser. Você escolhe assim aquele vídeo que você mais gostaria de mostrar para o nosso público. Tá, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer para mim estar participando aqui com você no seu programa. E, na verdade, o que eu queria divulgar é que a gente continua tocando, tirando a pandemia, né? A banda existe, continuamos juntos, só que agora o baterista é o Gaspar, que você também conhece, e o Ded e o Evandro, que eram o guitarrista e o tecladista, são os mesmos, e eu no contrabaixo e voz. Sempre produzi meus shows, eu gosto muito de tocar em teatro, então a gente divulga agora pela Face, Instagram, pelas mídias sociais, né? Então isso aí passando, isso aí acabando, nós já vamos voltar a fazer a dobradinha com Made in Brasil, que o Oswaldo, mesmo debilitado depois do AVC, ele continua cantando, ele não consegue ainda tocar o contrabaixo, que está fazendo fisioterapia e tal, mas ele canta e já fez live em São Paulo, virada cultural e tal. Então a gente vai continuar fazendo isso. Então, quando rolar alguma coisa, eu também te aviso e a gente divulga para a galera aí. Que a gente sempre fez um show para divertir as pessoas, com as músicas Vomitado no Trem, Blues da Pamonha. E o que eu quero que você mostre para a galera é um vídeo nosso gravado no Teatro Municipal aqui em Limeira, na gravação ao vivo do segundo CD, que é Ovelha Negra, Graças a Deus, a música que se chama Bourbon Pra Nós é Pinga, que o Paulão do Velhas gosta. E é uma música que eu gosto muito, tenho orgulho de ter feito essa música. Eu acho legal a letra, a sacada que eu tive foi bacana.
E também fiz dentro de um ônibus, vindo de São Paulo para Limeira. O tédio colaborou para a minha criatividade. Então, agradeço demais a oportunidade e espero que a galera goste do vídeo do Boca Roxa cantando Bourbon para nós é pinga. Legal. Beleza? E aí, então, você está no Instagram também? Tá como Paulo Vilela, né? Que é o meu nome, meu sobrenome, mas a gente vai fazer um específico do Boca Roxa. E no Facebook tem a página do Boca Roxa? Tem. Que está meio desatualizada, mas eu vou... E no YouTube tem um canal também? No YouTube tem os vídeos. Se você colocar Boca Roxa Blues Band, vai aparecer coisa nossa lá. Tem alguns vídeos nossos. Legal. E algumas bandas fazendo cover de música nossa. Ah, que legal. Eu também, cada vez que eu vejo isso, eu fico tão feliz, cara. Uma banda, outro dia, chegou para mim, uma banda que eu não sei quem é, não sei, estava tocando num evento de carro antigo e tocaram o Bourbon, tocaram a nossa música. Você sabe que você sabe que isso ia ser gravado aqui, né? É um cover de uma música sua, né? Você sabe, né? Sim, você cantando, né? Sim. Sim. Só não rolou por causa da pandemia, mas... Mas ela vai passar... Tá escrito aqui na minha listinha aqui, ó. Tá escrito aqui, beleza. Paulão, gravação. Tá na minha também. Tá aqui, tá? Não esqueci disso, não. Tá. Vamos fazer. Vai ser um prazer. Paulão, muito obrigado, viu, cara? Um abraço aí para a esposa, para a gaúcha aí que você fala que muito louca e tal. Ela é um amor de pessoa, toda vez que eu vou ela me trata muito bem. Um abraço para o filhão, que eu não tive a chance de conhecê-lo ainda pessoalmente, mas quero estar aí tocando junto com ele um dia, quem sabe, para a gente se divertir. Sem dúvida. E é isso. Vamos nos falando, divulga sempre para mim os trabalhos que você for realizar. E tamo junto, porque nós somos todos humanos! A gente vai fazer uma música chamada Bourbon pra nós é pinga. Tudo beleza? É isso aí. Bourbon pra nós é pinga, motel é no canavial. Que legal sair com as minas pra brincar de chapeuzinho e logo mal. Chega sexta-feira, a gente vai lá pra rua e logo ali na esquina rola um blues na rua. Eu sou do interior, que terror, que horror, que legal. Eu sou do interior, que terror, que horror, mas que legal. Vampiro, lobisomem, saci, pra mim é tudo alto astral. Eu cresci ouvindo histórias assim no mato, tudo é muito normal. Então vamos para o bar tomar um vinho vagabundo, ficar com a boca roxa, eu pago mais um pra todo mundo. Eu sou do interior, que terror, que horror, que legal. Eu sou do interior, que terror, que horror, mas que legal. As minas pra brincar de chapeuzinho do mal. E quando chega sexta-feira a gente vai pra lua e logo ali na esquina rola um blues na rua. Eu sou do interior, que terror, que horror, que legal.